Abramos a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 7, versos 13 a 25. Leiamos o texto, verso 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Deus amado, Pai querido, estamos diante da Tua presença, Senhor, em todo o tempo. E agora nos aproximamos com reverência e também com expectativa, para que o Senhor promova a Tua própria glória no nosso meio nesta manhã. Pedimos por iluminação do alto para todos nós, a fim de que tenhamos condições de entender o que Tua palavra nos ensina e principalmente, de depois disso, conseguir aplicar esses princípios à nossa vida cotidiana. Quanto a mim, formiguinha que sou, te peço, ó Deus, usa-me para a Tua glória. Eu preciso do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No século de número 4, Agostinho de Hipona escreveu as suas famosas Confissões, contando as suas experiências de vida, desde a sua adolescência até depois da sua conversão. É uma obra de confissão de pecados, mas também de deleite na obra do Salvador. No capítulo 5 do livro 8, ele confidenciou a realidade de sua vida cristã. Abre aspas. Eu sou um mistério para mim mesmo, e uma questão insolúvel. Minha concupiscência contradiz minha vontade, e a minha vontade contradiz a concupiscência. Quando agem em conjunto, não agem a uma só e mesma hora, mas aquela parte da alma em que acontece um conflito aflitivo, ora inflama-se de luxúria através da concupiscência, ora torna-se casta através da vontade. É a mesma porção da alma e, no entanto, ela não é ao mesmo tempo casta e lasciva. Você já sentiu num conflito desse? Já se percebeu numa confusão como essa descrita? Outro teólogo por nome de John Bunyan, puritano do século 17, em seu livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, admitiu:
quanto mais eu odiava o pecado, mais o achava em mim, e mais eu desconfiava de mim mesmo. Eu posso continuar citando vários outros exemplos, meus irmãos, porque é testemunho geral que a luta pela santificação é dolorosa, é aflitiva para o crente. Quanto mais nós buscamos santidade, mais percebemos que somos pecadores. Quanto mais a luz brilha no quarto escuro, mais manchas são percebidas, mais problemas são identificados, mais pecados são vistos. E bem, com o apóstolo Paulo não era diferente. E ele não escondia esse relato de sua vida, pelo contrário, podemos de maneira ousada chamá-lo de livro aberto. Ele não tinha medo de se expor, tanto para se elevar em alguma coisa, quanto para se rebaixar. Não é verdade que na Bíblia ele se faz conhecido em suas próprias palavras, como aquele que disse: imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Mas também não é verdade que ele é aquele que justamente se autoproclamou como o pior dos pecadores. Esse é o Paulo que relatou ter tido a experiência de ter subido ao terceiro céu, na presença do próprio Deus. Mas também admitiu ter um espinho na carne, um enviado de Satanás que o atormentava constantemente. Parece que não havia receio em apresentar a sua vida aos seus leitores, como de fato ela era. Paulo era alguém de verdade. Paulo era alguém da verdade. E aqui em Romanos capítulo 7, ele vai seguir o seu procedimento padrão, narrando a sua própria vida, com seus vícios e suas virtudes, com seus altos e seus baixos. É verdade que alguns intérpretes olham para Romanos capítulo 7 e entendem que o autor está falando sobre a sua vida antiga como um descrente, relatando a luta para ser salvo. Outros ainda vão dizer: não, o que temos aqui é a figura de um crente de segunda categoria, o crente carnal, diferente dos demais, aquele que é desobediente, aquele que não se apropria corretamente do evangelho da graça. Particularmente, eu penso que ambos estão redondamente equivocados, por uma série de razões, dentre as quais as mais importantes são: em primeiro lugar, o texto está cheio da primeira pessoa do singular, o eu. Pode olhar para a sua Bíblia. Em segundo lugar, diferentemente da sessão anterior, a imensa maioria dos verbos apresentados, por 36 vezes, estão no tempo presente. E terceiro lugar, não menos importante, o melhor método de interpretação que nós herdamos dos nossos reformadores nos ensina a priorizar uma leitura simples, que a audiência original pudesse compreender. Sendo assim, temos de concluir que diante de nós estamos testemunhando um desabafo de um crente verdadeiro. Alguém que está lutando por sua santificação. Não é um crente de segunda categoria, não é um descrente, é o grande apóstolo Paulo. Para mostrar desde já que não existe uma vida cristã mais elevada que apenas um grupo de elite pode alcançar. Hoje veremos, com a graça do nosso Deus, quais são as confissões de um crente verdadeiro. Porque o crente maduro, o crente verdadeiro, é alguém que confessa a realidade sobre si mesmo. Portanto, eu pergunto: que confissões são essas? Quais são as confissões de um crente maduro em Romanos 7, segundo parágrafo? Acompanhe comigo em primeiro lugar, versos 13 e 14. Paulo confessa: eu não sou espiritual. Confesso que não sou espiritual. Vamos ao texto. Versículo de número 13. A palavra de Deus começa dizendo: E então, considerando que o mandamento, isto é, a lei, estava envolvida na morte do apóstolo, a gente viu isso, capítulo 7, verso 11. Mas também considerando que a lei é boa, é justa
é santa, versículo de número 12. Considerando isso, então, o que é bom se tornou em morte para mim? Será que a culpa da minha morte é da lei? É óbvio que não. A negativa radical, lembra? De maneira nenhuma. Já foi mencionado que a morte é decorrência do pecado, capítulo 6, verso 23. Já foi mencionado que o pecado usa a lei para nos matar, capítulo 7, versículo 11. Não obstante, Paulo novamente repete o ensino, agora com alguns adendos. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Nós percebemos a profundidade do pecado, no fato de que ele se utiliza de uma coisa boa para expressar a sua malignidade, para seu uso incorreto, errado, uma finalidade má. A profundidade do pecado consiste nisso. Só que aí vem a contrapartida do mandamento. Vem o que a lei faz em contra-ataque. Ela desvenda, ela desvela essa profundidade. A lei mostra como o pecado de fato é. A extrema pecaminosidade é exposta diante de nós através da lei do Senhor. No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, a escritora J.K. Rowling conta a história de Quirino Quirrell, o detentor da prestigiada vaga de professor de defesa contra as artes das trevas. O personagem é pouquíssimo aludido por toda a trama, com limitadas aparições, mas sempre com aquela sensação de que algo estava fora do lugar, aquela sensação de estranheza, até que no final do enredo, a sua real identidade foi revelada como participante da natureza maligna do vilão, chamado de Voldemort. O fecho do filme revelou quem era aquele cara mau. É como se a lei, irmãos, também em comparação, funcionasse como o desfecho de um filme, onde tudo deve ser revelado. A lei funciona como a materialização desse processo revelador acerca da verdadeira identidade do pecado. O que é que a lei faz? A semelhança do fecho de um filme, ela desmascara o pecado para exibir a sua real identidade. É extremamente pecaminoso. Logo, o problema não é a lei. O problema é o pecado. O problema é o pecador. O pecado é o assassino. A lei é apenas a arma do crime. Mas no fundo, o autor sagrado imagina que os seus leitores concordem com ele. Ele diz: sabemos, ou não sabemos? Sabemos que a lei é espiritual. Além de boa, de santa, de justa, a lei é espiritual porque ela tem origem em Deus. Ela revela o seu caráter, não tem mácula alguma. A lei é espiritual e nós sabemos disso. Eu, contudo, reconhece Paulo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O texto grego original exige que algumas informações técnicas sejam pontuadas, irmãos. E quando eu falo isso é porque é realmente importante entendermos que o significado pode mudar de acordo com a tradução. Literalmente, preste atenção, o que foi escrito é: sabemos, pois, que a lei espiritual é. Eu, porém, carnal sou. Sabemos, pois, que a lei espiritual é. Eu, porém, carnal sou. Veja, portanto, que existe mais do que apenas uma negação de espiritualidade. Eu não sou espiritual. Existe uma afirmação da carnalidade. Eu sou carnal. O velho homem está aqui.
ele exerce influência. Eu tenho máculas, eu tenho manchas em mim. Ainda existe influência do velho homem. A segunda parte do verso 14 também se encontra mal traduzida. Literalmente o que foi escrito é, em tradução livre, tendo me vendido sob o pecado. Algo bem diferente do que nós temos na Nova Versão Internacional, a versão que nós utilizamos. Quais são então as inconsistências? Vamos lá. Em primeiro lugar, o uso da palavra pois, que foi inserida sem sentido no nosso texto. Ela indica uma relação de causa. Sou carnal porque fui vendido. E não é isso que o texto nos ensina. A verdade, irmãos, é que a relação é de consequência. Sou carnal, por isso fui vendido. Outra coisa importante diz respeito ao significado dessa expressão aí que vocês estão vendo. Fui vendido. Esse termo deveria, ao meu ver, ser interpretado na voz média, sinalizando a ação de uma pessoa sobre si mesma. Eu me amo, eu me constranjo, eu me odeio. Paulo diz aqui, tendo me vendido, literalmente. E não na voz passiva, como se algo ou alguém praticasse a ação nele. Tendo sido vendido, ou pior, como a NVI faz, fui vendido. O intuito do autor parece ser de demonstrar que uma vez que a sua carne ainda exerce influência, ele se rendeu ao pecado em momentos específicos da sua vida. Ele ainda luta contra o pecado. O que nos leva à terceira informação, meus irmãos. A inserção da palavra escravo, que poderia ser problemática para a nossa interpretação. Nós vimos que o crente não é mais escravo do pecado alguns domingos. Essa palavra não está no original, ainda que a sua ideia possa ser extraída do conceito de fui vendido, como se houvesse alguma coisa por trás envolvendo escravidão. No entanto, se nós analisarmos o uso dessa palavra no Novo Testamento, nas 8 outras vezes em que ela aparece, o seu significado é sempre, 100% mesmo, relativo a negociações comerciais. Compra e venda, sem envolver escravidão. Então, resumindo e tentando simplificar toda essa complicação, uma tradução apropriada seria: sabemos, pois, que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, tendo me vendido ao pecado. O apóstolo está simplesmente admitindo: eu não sou perfeito, eu ainda peco. Ele está dizendo que em algum sentido é carnal, e por essa carnalidade existente, ele se vendeu de modo voluntário ao pecado em quedas morais no percurso da fé. Nada diferente daquilo que acontece com cada um de nós. E bem, se essa é a verdade a respeito de Paulo, o grande apóstolo, o que dizer de nós, meus irmãos? Às vezes penso que um choque de realidade deveria ser bem-vindo em nossas vidas com frequência, porque o pecado nos cega, como oraram aqui, para a nossa própria pecaminosidade. O pecado nos engana em relação à nossa própria santidade. Achamos por vezes que somos mais do que realmente somos, ou piores do que também realmente somos. No século XVIII, um crente piedoso, mas imperfeito também, chamado de John Wesley, enfatizou em seu ensino a busca pela experiência de uma segunda obra da graça, o que ele chamava de perfeição cristã. Para Wesley, era possível do lado de cá se alcançar a santidade plena, viver uma vida sem pecado. Ele foi um dos responsáveis por influenciar o movimento Holiness, que chegou ao Brasil através de denominações wesleyanas, metodistas, Igreja de Cristo, Igreja do Nazareno, dentre outras. Talvez você pense que não existe reverberação dessa falsa doutrina no nosso meio, mas a verdade, meus queridos irmãos, é que existem pingos
Houveram e continuam existindo pingos dessa falsa doutrina em denominações históricas. Posso falar do meu próprio caso. Primeiro ano de convertido, recebi um presente de alguém desse movimento, com a sigla WWJD, que significa em inglês o que Jesus faria. Aparentemente, eu deveria encarar todas as minhas tentações olhando para a pulseira, pensando no que Jesus faria para que assim então eu copiasse o seu modelo e vencesse as tentações. Eu sei, é romântico. Eu sei, a intenção é boa, mas por trás disso há um entendimento de que é possível em cada tentação nós sairmos vitoriosos. Não preciso nem dizer o quanto sofri e quanto quebrei a cara com isso aí. O Dr. R.C. Sproul, de forma bem humorada, conta que em toda a sua experiência como professor e pregador, só encontrou 2 pessoas no mundo que falavam ter alcançado essa segunda obra da graça. A primeira, diz ele, era uma mulher que, com toda honestidade, ninguém gostaria de passar muito tempo com ela, porque ela era desagradável e estava tão convicta de sua santidade, de sua perfeição, que não queria ouvir ninguém falar contra isso. O segundo era um rapaz, um jovem de 17 anos, que tinha vindo de uma igreja Holiness e tinha afirmado ao Sproul que tinha alcançado a perfeição. Após longas discussões, inclusive no texto que nós estamos estudando aqui, aparentemente foi convencido de que Paulo estava falando da sua vida como crente e não como descrente neste texto sagrado. E com o convencimento veio a pergunta: o que você acha agora sobre a sua avaliação de ter alcançado o nível de perfeição? E ele respondeu: eu estou triste por saber que o apóstolo não alcançou. Você realmente acredita, disse Sproul, que aos 17 anos de idade você alcançou um maior nível de santificação do que Paulo ao escrever a sua obra magna, a Igreja de Roma? Ele olhou diretamente nos seus olhos e disse: sim, estou mais santificado na minha idade do que Paulo quando escreveu aos Romanos. Dá para acreditar nisso, irmãos? Queridos, não existe nenhuma avenida específica de atalho que possa nos fazer ganhar tempo ou burlar as regras da santificação. Estar conformado plenamente à imagem de Cristo, isto é, ser perfeito moralmente falando, é algo reservado apenas para o céu. E é por isso que o céu é tão bom. E é por isso que nós devemos desejar tanto o céu. Mas crescer em santidade, do lado de cá, é um trajeto que dura a vida inteira. E quanto mais você perceber isso, quanto mais cedo você perceber isso, minha irmã, mais sensata você será. Mais realista você será, meu irmão, mais concentrado na sua luta contra o pecado, sem se iludir com falsas expectativas, sem desmoronar simplesmente porque pecou, sem achar que consegue alcançar de fato alguma coisa estipulada por esse tipo de movimento. Não, ainda caímos, irmãos, ainda nos vendemos a ídolos, porque a semelhança de Paulo, nós somos carnais. E veja, em um certo sentido, vou dizer isso com cuidado, é meio que confortador ver que Paulo, que Daniel, que Jó e tantos outros santos pecavam. Eram carnais, não eram super crentes, não eram pessoas de elite, separadas especificamente para a santidade plena. Não. O carnal do nosso texto não é um crente desobediente apenas, como afirmam nossos irmãos pentecostais. Ele é Paulo, ele é Calvino, ele é Agostinho, ele sou eu, ele é você. Nós todos precisamos de graça de Deus para entender o nosso próprio estado. Confessamos, portanto, nós não somos espirituais. Outro caso interessante da vida do Dr. R.C. Sproul pode ser contado aqui em termos de aplicação. No meu primeiro ano como convertido, ele disse: um evangelista teve uma ideia. Se você quiser parar de fumar, coloque uma imagem de Jesus em seu pacote de cigarro.
Toda vez que quiser fumar, pegue esse maço de cigarros, olhe para a imagem de Jesus e diga: eu te amo, Jesus. E então não será tentado a fumar. Ele diz: eu tentei. Por volta das 3 da tarde, nada era mais repugnante para mim do que a imagem de Jesus. Eu tive que tirá-la dali. Não posso dizer quão séria foi essa luta na minha alma. Eu pensava na passagem da Escritura: tudo posso naquilo que me fortalece. E concluía: eu não posso dizer isso. Eu não posso tudo em Cristo Jesus que me fortalece. Desesperado, pedi às pessoas que impusessem as mãos sobre mim. Tinha um ministro dessa igreja Holiness orando pela segunda obra da graça. Pela minha santificação instantânea, não funcionou. Alguém orou em línguas, também não funcionou. Outro ministro deu-me um prego e disse para eu colocar no meu bolso, e eu fiz. Ele disse: toda vez que você pensar em fumar, pense na morte de Jesus. Tire esse prego e pense no que Jesus fez por você. Foi apenas uma questão de horas até eu ter jogado esse prego fora. A conclusão, irmãos, levou 25 anos, do dia em que me tornei cristão até a primeira vez que fiquei 24 horas sem fumar. Levou mais de 10 anos para eu ficar um mês sem fumar, e pelo menos mais de 10 anos para me livrar de vez desse hábito. Durante todo esse tempo eu ouvi a acusação de Satanás. Lutei com a minha condição espiritual, porque eu tinha um vício na carne, do qual simplesmente não conseguia me livrar. Por que é que eu compartilhei essas longas histórias, irmãos? Porque essa é a nossa vida. Porque nós nos identificamos com isso aqui. Porque precisamos saber que alguém da estirpe do Dr. R.C. Sproul, do apóstolo Paulo, é igual a nós. Nós não estamos sozinhos. E em certo sentido, embora não devesse ser assim, meio que torna-se uma dimensão normal da vida cristã, essa luta incessante. Somos confrontados com alguns pecados constantes, domésticos, repetitivos, que colocamos diante de Deus. Nós lutamos, nós buscamos o Senhor para nos livrar deles, mas caímos frequentemente. Nós naufragamos frequentemente. Acontece que, mais cedo ou mais tarde, Paulo, Sproul, eu e você, precisamos ouvir: a minha graça te basta. Eu tenho certeza, irmãos, que é isso que nós precisamos ouvir hoje, porque confessamos que não somos espirituais. Quando cristãos falham em entender isso acerca deles mesmos, se tornam altamente perigosos para si mesmos e para os outros que estão ao redor, porque caímos em auto-engano, enganamos as pessoas sobre a nossa real identidade. Quanto mais seriamente nós lutamos para viver pela graça, em submissão ao Evangelho de Cristo, ó meu irmão, mais sensível nós nos tornamos também para a nossa contínua pecaminosidade. Quanto mais santos nós queremos ser, quanto mais buscamos santidade, mais vemos coisas a consertar na nossa própria vida. Confessamos, não somos espirituais. Essa é uma confissão de um crente maduro, e não de um crente desobediente. Mas não é a única, de acordo com o nosso texto. Agora olhem para os versos 15 a 23, onde Paulo confessa: eu estou em guerra. Confesso que não sou espiritual, versos 13 a 14. E agora, confesso que estou em guerra. Paulo diz, no auge da sua agonia: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ele não consegue reconhecer, ele não entende, ele não aprova as suas práticas pecaminosas. É estranho, porque por um lado o pecado é odiável, por outro é atraente. Por um lado, Paulo não deseja cair em tentação, mas por outro, às vezes parece inevitável. E quando isso ocorre, verso de número 16: se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Grant Osborne, outro comentarista, explica:
Paulo falha em praticar o que ele sabe ser correto, mas desejar fazer o que é bom prova que a lei é boa e espiritual. Concordar com a avaliação da lei prova que ele sabe a diferença entre o certo e o errado. E mesmo quando suas ações vão contra o que ele quer fazer, o simples fato de desejar fazer o que é certo constitui uma concordância explícita à bondade moral da lei. É por isso que nessa batalha cristã, nessa guerra instaurada, o apóstolo lamenta rasgando o seu próprio coração. Neste caso, diz ele, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele não está se desculpando de forma esfarrapada. Ele não está fugindo da responsabilidade do seu pecado. Versos 18, 19 e 20 provam o meu ponto. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse aí eu continuo fazendo. E se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É um texto mais complicado, com muita repetição, se vocês perceberam. O verso 19 repete a substância do verso 15. O verso 20 repete a substância dos versos 16 e 17. Muita repetição para tornar enfática aqui de fato a sua palavra. Mas entenda, a didática de Paulo não muda de momento algum, em momento algum. Ele quer ensinar que há uma desarmonia tão radical, tão grande, entre as inclinações carnais e espirituais, que um apóstolo teve que admitir diante do seu próprio pecado: esse não é o meu verdadeiro eu. Esse não sou eu que está praticando essas coisas. Esse não é o meu desejo. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, o mesmo homem disse: a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem, melhor, de modo que vocês não fazem o que desejam. Assim, versos 21 a 23, como que juntando as peças e sintetizando, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. São 5 vezes em que a palavra lei aparece aqui, podendo nos confundir em seu significado, à exceção do uso de lei de Deus, que é autoexplicativo. O significado de lei deve ser força operante, ou princípio governante, de tal maneira que, se formos parafrasear, sairia algo mais ou menos assim: encontro essa força operante que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, a lei mosaica mesmo, mas vejo outro princípio governante atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a força operante da minha mente, tornando-me prisioneiro do princípio governante do pecado que atua em meus membros. Eis o grande combate. Essa é a descrição da batalha cristã. Nas palavras de João Calvino, a lei, por um lado, convoca o homem para o governo da justiça. A iniquidade, que é a lei tirânica de Satanás, desperta-o para a prática da perversidade. O espírito o conduz a render obediência à lei divina. A carne o atrai a uma direção oposta. Visto se sentir embalado por variados desejos, conclui: o homem é agora uma criatura dupla. Você consegue se identificar com isso? Ou melhor, você consegue mesmo não se identificar com o que Paulo escreveu aqui? Irmãos, nós estamos meditando sobre a nossa própria vida. Essa é a nossa própria história. Você não fica agonizando diante daquilo que foi lido.
Não bate aquela vergonha pessoal por você saber que essa é a sua vida sendo exposta aqui do púlpito. Eu mesmo não consigo ler um texto desse sem ter um profundo constrangimento, sem meditar como eu sou parecido com o apóstolo Paulo. A vida do crente é sofrida, rapaz. O mal que nós abominamos, isso nós fazemos. O bem que nós desejamos fazer e o prazer que nós temos na lei de Deus, irmãos, isso nós não conseguimos realizar plenamente. O Dr. Martin Lloyd-Jones foi muito feliz em falar que a força, a profundidade, o horror do pecado não estão apenas no bebum ou na prostituta da esquina, mas no crente que ora de joelhos. Até a melhor das nossas intenções, até a mais bela de nossas obras está contaminada pelo pecado. É uma intenção escondida, é uma forma errada no falar, é um desejo ali íntimo de ser exaltado. Essa é a verdade, queridos. É isso que de fato significa a depravação total. A verdade é que tudo está misturado, e isso nos dói na alma, porque se realmente nós somos crentes, temos prazer no Senhor, nós temos deleite na lei de Deus, nós reconhecemos que ela é bela, que ela é justa, que há bondade moral nela, nós amamos o Senhor. Então machuca o nosso coração desonrá-lo. Sabe quando vem aquela sensação de desprezo depois do pecado ser cometido? Sabe aquele pensamento de nojo, de repulsa? Queridos, quando o crente verdadeiro peca, a sua alma chora. Esse não é o meu verdadeiro eu, Senhor. Eu não reconheço isso que eu mesmo fiz. Mas eu não quero com isso dizer que você precisa estacionar no seu próprio lamento. Deus não quer que nós fiquemos presos aos nossos soluços. Coitadinho de mim, porque eu sou assim. Chega, irmãos. Chega de reclamarmos das nossas próprias deficiências. Chega de murmurarmos por conta dos nossos próprios defeitos. Como disse o pastor batista John Piper, faça guerra. Porque em Cristo Jesus nós estamos munidos com a armadura cristã. Nós temos ferramentas celestiais para enfrentarmos os nossos pecados. E na guerra pela santidade nós estamos em posição de combate, alertas para cada situação ao nosso redor, cada elemento que pode nos levar à tentação que nos leva ao pecado. Nós ficamos atentos se alguém tosse perto de nós. Nós ficamos atentos se uma folha balança perto de nós. Estamos prontos a puxar o gatilho, porque a guerra nos deixa vigilantes, prontos a atacar os nossos inimigos. Eu não estou me referindo aos ateus, eu não estou me referindo aos progressistas, aos liberais, não estou me referindo aos muçulmanos, irmãos. O nosso maior inimigo se chama eu, porque ninguém nos deu tanto trabalho nessa vida do que nós mesmos. É por isso que nós temos que confessar, como crentes maduros, nós estamos em guerra. Nós declaramos guerra contra a nossa pecaminosidade. Confesso, não sou espiritual. Confesso, eu estou em guerra. Mas calma, há esperança no texto, irmãos. Versos 24 e 25. Acompanhe comigo a última confissão de um crente maduro. Eu confesso que Jesus Cristo me salvará plenamente. O texto está cheio de drama. Na divisão anterior, ouvimos da agonia gerada pela guerra. Paulo, representando todos os crentes, confessou: eu não sou espiritual. Paulo não aprovava o pecado que cometia, verso 15. Paulo sabia que nada de bom residia na sua natureza pecaminosa. Paulo queria fazer o bem, mas nunca conseguia realizar isso plenamente, mesmo almejando a boa conduta. Por vezes ele escolhia o caminho errado, ele se vendia ao pecado. Ele enfrentava uma verdadeira batalha dentro de si, entre o seu eu verdadeiro, o íntimo do seu ser, contra o seu eu antigo e pecaminoso. Não é
de se espantar que tal realidade o deixou com profundo desassossego e enorme aflição, chegando ao ponto de clamar com aperto em seu coração, verso 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? William Hendrickson contribui aqui. O grito que ele emite provém de angústia. Paulo sofre agonia pelo sofrimento produzido, por tentar arduamente, porém nunca satisfatoriamente, viver em completa harmonia com a vontade de Deus, porém indo de fracasso em fracasso. Meus queridos, estamos lendo um apóstolo berrar: eu não aguento mais, eu não consigo lidar mais com isso. O corpo da sua morte, todo o seu ser habitado pelo pecado, capítulo 6 e capítulo 7, o estava deixando louco, maluco, altamente inquieto. Porque quando um crente se propõe a lidar com o seu pecado, quando um crente guerreia contra o seu pecado com grande violência para se libertar, ele clama com fervor, e ele é cheio de impaciência para ser aliviado. Ele não quer mais desonrar o Senhor, ele quer amar o Senhor plenamente, mas chega um momento em que nós percebemos que isso não é possível. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Não ache, irmão querido, no entanto, que pela intensidade do clamor, aqui há um sujeito desesperado, alguém murmurando a Deus por conta de seus pecados. Paulo conhece muito bem a resposta de sua pergunta. Olhe para o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem o livrará do corpo da morte? Deus. Como Deus o livrará do corpo da morte? Por meio de Jesus Cristo. Em sua obra o Senhor, o nosso Senhor, irá trazer libertação desta luta terrível. É verdade que nos seus dias, Paulo, com a mente, no seu íntimo, ele era escravo da lei de Deus. Ele estava vivo para Cristo, queria servir ao Senhor, mas com a sua carne, com a sua natureza pecaminosa, assim o era da lei do pecado. Contudo, essa guerra não ia ser travada sem esperança. Havia esperança escatológica, mesmo nos piores dias de sua vida, até mesmo diante do seu martírio, quando foi decepado. O apóstolo Paulo poderia dizer, à nossa semelhança: Jesus Cristo me salvará. Eu espero sinceramente, irmãos, que todos nós pensemos assim. Se não ficamos em ebulição diante da guerra que travamos contra o pecado, ou estamos muito acomodados, ou nós não somos crentes, porque é da experiência comum do verdadeiro cristão ter grande descontentamento, até mesmo impaciência por não conseguir honrar a Deus do jeito que Ele merece. Pensamentos como: o Senhor me leva, Pai, eu não consigo mais lidar com isso, eu não aguento mais, são constantes em quem leva a santidade a sério. Mas não confunda isso com entrar em desalento eterno. Ao mesmo tempo que nós sofremos por meio deste texto, também descansamos, repousamos no nosso Redentor. A nossa solução não está dentro de nós, irmãos, é um agente externo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos esperança de que um dia essa guerra vai acabar, porque, como disse o mesmo Paulo, num momento a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sim, o aguilhão da morte é o pecado. Sim, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter a esperança nisso hoje, irmão querido, vai solidificar a tua fé, vai te fazer enfrentar seu inimigo interior de forma mais eficaz.
Nós ainda não temos a glória do ser incorruptível. A alma não está plenamente limpa ainda. O nosso corpo ainda está definhando, ele não vai ser ressurreto agora. Mas já temos graça suficiente no nosso eterno libertador. Aquele que promete libertar definitivamente todo o fardo que assola a nossa vida. A luta continua do lado de cá. No entanto, em Cristo Jesus, com as armas espirituais que nós temos, com os meios de graça conferidos, nós não baixamos a guarda. Nós enfrentamos o mundo, nós enfrentamos o diabo e principalmente, nós nos enfrentamos, irmãos. Estamos a postos, estamos sensíveis à ordem do nosso comandante para avançar, e isso nós faremos no poder do Espírito Santo, tendo a certeza que, embora tropecemos, não há possibilidade alguma de termos baixas no conflito, porque o Senhor dos Exércitos não vai abandonar nenhum dos seus guerreiros. Sabe por quê? E aqui eu concluo: porque esses guerreiros são filhos, porque esses guerreiros são alvos do seu infalível amor, porque esses guerreiros serão preservados graciosamente até o fim, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, nas palavras do puritano Thomas Watson, Cristo não é apenas um salvador parcial, Jesus é um salvador completo. Ele não salva apenas do inferno, Ele não salva apenas da ira de Deus, Jesus nos salva do próprio pecado. Ele é Jesus o Salvador, e assim é chamado, porque salvará a sua igreja dos seus delitos. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos responder ao Senhor com gratidão no nosso coração, nos colocando à sua disposição mais uma vez, para prosseguirmos com fé na nossa caminhada.